quem está aqui na frente tem uma palavra de Deus para a tua vida, tem ensinamento para a tua vida financeira, e que reflete em todas as áreas também, amém? Então receba. Às vezes você tem passado dificuldade na sua vida financeira, como lidar, como administrar. Todas as vezes, antes da oferta, sempre a gente tem trazido testemunhos, uma palavra de Deus, um direcionamento para a tua vida, amém? Vocês têm recebido? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Mateus. Glória a Deus. Olha só, aqui Jesus ele faz uma analogia muito interessante, que traz um ensinamento muito grande, uma comparação que Jesus faz aqui. Mateus 19, 23, ele diz assim dos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Presta atenção. Naquela época, nas cidades antigas, as portas da cidade às 6 horas eram fechadas. E existiam as portas que chamava buraco da agulha, que era uma porta baixinha, estreita, mais ou menos aí 1,60 m de altura e 60 centímetros de largura. Então, os viajantes, para entrar naquela porta, para passar pelaquela porta, só poderia levar uma sacolinha, alguma coisa bem pequena. E olhe lá, às vezes ter que passar até meio de lado, porque era muito estreito. E aqui, por isso que Jesus fala, ele fez uma analogia com o buraco da agulha, com essas portas, porque ele está dizendo assim, é mais fácil é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, e olha que é praticamente impossível passar, né? Porque um camelo naquela época era usado como transportes, né? Levava tanta coisa. Então ele está falando assim que é mais fácil um camelo passar do que um rico passar. Por quê? Jesus é contra a riqueza? Não. As posses não são amaldiçoadas. O que é ruim para nós é o apego a essas posses. A pessoa que ela é apegada. Por isso que fala que o rico é muito difícil passar, porque a pessoa que ela tem apego demais, que ela é excessivamente preocupada com dinheiro, ela não consegue entrar no reino, porque ela não consegue praticar. Quando o Senhor manda ela dar, ela ajudar alguém, ela ofertar, eu não estou falando só financeiramente não. A pessoa que ela é apegada, às vezes ela é apegada num sofá. Eu já vi pessoas ser apegada na cama, não gostar que ninguém senta na cama. Você já viu alguém assim? O sofá, meu Deus, não senta, não faz nenhum movimento lá, não senta muito forte, que o meu sofá não. Então, essas pessoas dificilmente entram no reino dos céus, porque são pessoas apegadas. O apego ao dinheiro, à situação financeira, tem impedido as pessoas de confiar em Deus, de crescer em Deus, porque na palavra diz que a alma generosa, essa prospera, e uma pessoa que ela é apegada, jamais ela consegue ser generosa, amém? Que nessa noite, essa palavra fale o teu coração, e se tem algum apego, não só financeiro no teu coração, desapegue em nome de Jesus, que o Senhor seja primeiro na sua vida. Às vezes você tem sido impedido de crescer em Deus por causa de uma coisinha tão pequena, tem travado você. Às vezes você confia demais na força do seu braço. Eu sou inteligente, eu tenho tantos cursos, eu posso, eu consigo, e vai deixando Deus de lado. Glória a Deus. Então, mediante essa palavra, você pode vir em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Obrigado por essa palavra tão esclarecedora nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus todo o apego dos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa mostrar a cada um de nós se tem alguma área das nossas vidas que nós temos apego, que o Senhor está sendo em segundo plano.
e que esse algo, alguma coisa ou alguém tem sentado no trono do nosso coração, eu repreendo em nome de Jesus. O teu entendimento chega nessa hora nos nossos corações e nós somos livres do apego, totalmente livres, que nós possamos confiar na tua presença em tudo, Pai, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, sabendo que é o Senhor, é aquele que é criador. O Senhor é o nosso provedor e nós confiamos as nossas finanças ao Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Eu confesso o milagre da multiplicação sobre cada vida, sobre cada família aqui. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas. Eu declaro aqui, em nome de Jesus, a sabedoria para administrar, a sabedoria para chamar à existência aquilo que não existe. Eu declaro sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho? Você está preparado aí para ser servido pelo nosso Deus Todo-Poderoso? Derrama o teu coração nessa noite. Amém. Derrama o teu coração diante dele, querido. Abre o teu coração e comece a adorar. Você não está aqui como um telespectador, como um participante, não. Você está aqui vivenciando essa experiência única. Então feche seus olhos, erga as tuas mãos bem alto e adore aquele que te chamou a estar aqui. Muitos estão aqui porque foram chamados por alguém, às vezes veio meio emburrado, não queria vir, mas saiba de uma coisa: o Senhor te trouxe aqui. Amém? E Ele tem muito mais do que você veio buscar. Então já vai agradecendo, já vai adorando. Você está num ambiente de milagres. Aleluia. Salvação, e a ti me render.
você puder, levante as suas mãos. Vem Jesus, Ele está aqui. Nós te reconhecemos, Senhor. Aplauda o Senhor. Se é para Jesus, pode ser mais forte ainda. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É com gratidão que nós aplaudimos a Ele. E com o coração de quem celebra esse Deus, de quem o reconhece em nossas vidas, que nós o aplaudimos. Os homens, nós aplaudimos assim, mas a Deus é diferente. Os aplausos têm que ser assim. Então aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Até a forma de aplaudir o Senhor precisa ser diferente, porque Ele é incomparável. Diga comigo: o meu Deus é incomparável. O meu Deus é incomparável. Levante suas mãos. Agradece ao Senhor pelo que Ele vai falar ao teu coração hoje, pela porção da parte de Deus que vai ser, já está sendo desde o momento que você pisou seus pés aqui, já está sendo liberado em sua direção. Agradeça ao Senhor. Prepara seu coração. Prepara seu coração para receber. Fique atento a cada instrução, a cada palavra que está sendo dita nesse lugar. For um bom observador, for um discípulo, decidido a ser um discípulo de Jesus, você vai prestar atenção nas instruções nesse lugar. E é impossível você colocar as instruções que você recebe aqui em prática e a sua realidade não mudar. É impossível, porque é a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz. Senhor, eu te agradeço por tua presença nesse lugar, por esse ambiente tomado, carregado pelo teu poder. Sua presença palpável, o seu poder palpável nesse lugar. Eu quero te bendizer, Senhor, por isso. Isso é o que faz de um ambiente como esse uma experiência incomparável, algo incomparável. Estamos mergulhados, imersos em um ambiente onde a sua presença é palpável. Nós reconhecemos o Senhor nesse lugar. Eu reconheço o Senhor em cada vida aqui. A atmosfera da incredulidade agora é mudada por uma atmosfera de fé. A atmosfera do desânimo agora é mudada por uma atmosfera de confiança. O sentimento do abandono agora é removido e a consciência, a certeza de que eu tenho um Pai que jamais me deixa, jamais me abandona.
a certeza. O Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. Ele é e sempre será. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Jamais se esqueça disso. Ele é um bom Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa filiação. Nós reconhecemos de quem somos filhos. Reconhecemos, somos os teus filhos amados. E não porque nós merecemos, e isso mexe conosco. O Senhor nos amou ainda na nossa ignorância. O Senhor nos amou ainda no tempo em que as nossas costas estavam para o Senhor, viradas para o Senhor. O seu amor já era real em nossas vidas. Até que um dia esse amor nos impactou. E agora de frente para o Senhor, prostrado diante do Senhor em confiança, declaramos: reconhecemos a Ti como Pai. O nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento distante, mas de pai para filho e de filho para pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, graças a Deus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Tem uma pessoa que perdeu, eu não sei se é uma pulseira, se é uma tornozeleira. Está aqui, ó. Vou deixar aqui com a pastora. Se foi você, você pode vir aqui pegar com ela. Uma das coisas mais importantes para você entender na sua vida com Deus é que você tem um Pai. É muito importante entender isso. Porque se a gente não tiver uma revelação de Deus como Pai, a revelação de Deus como Pai, a gente sempre fala isso e sempre é necessário repetir, ainda que seja de forma inconsciente. Nós vamos tratar a nossa maneira de caminhar com Deus como a gente caminha ou caminhou com o nosso pai de sangue. Talvez a falta de um pai de sangue, a ausência de um pai de sangue, talvez os maus tratos de um pai de sangue, tantas coisas que um pai de sangue pode provocar de negativo na vida de um filho. Quando a gente vem para Deus, quando a gente vem para o Evangelho, se a gente não tiver uma revelação clara de quem é Deus para mim, de que Ele é o meu Pai, uma revelação verdadeira sobre isso, eu nunca vou conseguir avançar na minha vida com Deus. É por isso que a gente vê tanta insegurança nos dias de hoje, tanta gente insegura, tanta gente com medo de tudo, inclusive de confiar. Porque mesmo que seja de uma forma inconsciente, a referência de paternidade que a pessoa tem não foi boa, e ela transfere isso para Deus, e ela não consegue confiar nele plenamente, não consegue exercer essa fé nesse Pai como deveria, e a gente vê medo. Sabe aquela ideia onde nós temos um Deus que nos guarda, onde nós temos um Pai que cuida de nós? Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, a gente vê que isso foi embora. Isso não existe mais em muitas pessoas. O que elas carregam é insegurança, é medo. Eu acho tão interessante que é aquela coisa assim, ó, como aquele pai que fala para o filho: olha, você vai viver sua vida e não conta comigo. Assume a sua responsabilidade e não conta comigo. Essa ideia, essa mentalidade que as pessoas têm de Deus como Pai. Quando eu olho para Jesus, uma certa vez Jesus pegou os discípulos, colocou num barco e eles foram na direção de uma cidade chamada Gadara. No meio dessa viagem veio uma tempestade, e a Bíblia diz que o barco começou a ser varrido pelas ondas. Mas quando a gente vê Jesus dormindo
na polpa do barco sobre uma almofada. Jesus dormindo, completamente descansado. Os discípulos em desespero, porque ainda eles não tinham a mentalidade restaurada da paternidade de Deus. Os discípulos com medo, porque eles não tinham prestado atenção que Jesus tinha dito uma palavra: passemos para o outro lado. Jesus disse: passemos para o outro lado. Jesus estava dizendo: não importa o que aconteça no percurso, não importa o que aconteça no caminho, eu disse que nós vamos passar para o outro lado. Eu disse que nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar onde Deus vai. Se Deus disse, se você tem uma palavra de Deus e você tem a sua fé firmada nisso, tenha certeza, absoluta certeza, ainda que o processo, ainda que o percurso entre um lado e o outro do que Deus disse, muitas vezes tem a turbulência, tem a tempestade não pode falar mais alto dentro de você do que uma palavra que Deus plantou no seu coração. Se Ele disse que é, então é, e ponto final, acabou. Se Deus falou que é assim, se Deus disse que vai te dar, é seu, não vai ser seu, já é seu. Se Deus disse que vai te levar naquele lugar, já é realidade para você, não vai ser, já é uma certeza que você precisa carregar. Mas os discípulos, por não ter essa mentalidade de paternidade de Deus, eles se desesperaram, e eles vieram acordar Jesus. Jesus estava dormindo, descansado, na confiança de que ele tinha um pai, na confiança de um pai que o guardava. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para restaurar essa mentalidade de paternidade que foi perdida. Jesus veio para restaurar de novo em nós esse coração de que nós somos filhos amados. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente entende muito mais o amor de Deus. Quando a gente fala que a gente é filho amado, basta a gente observar a nossa maneira de lidar com os nossos filhos. Meu filho, o primeiro filho nosso, o Vitor, quando nasceu, eu tinha dificuldade de dormir à noite, porque o moço achando que ele estava engasgando, afogando alguma coisa, ia lá ficar escutando. E ele estava lá dormindo tranquilo. Cuidado, aquele zelo, chegava a ser excessivo, porque a gente é limitado. Muitas vezes de primeira viagem, não entende muito. Aquele cuidado excessivo. Ele tinha quase 1 ano usando meia no pé, não conseguia andar. Um dia um pessoal, já tinha até neto, foi visitar nós, falou: mas você tem que tirar a meia do pé dele. Mas não podia tirar a meia para não pegar friagem, para não, sabe, excesso, sem sabedoria. Mas expressando o amor, o cuidado, o zelo. Agora imagina a perfeição cuidando de você. Agora imagina aquele que é perfeito cuidando de você. Esse é o seu pai. E foi isso que Jesus veio fazer: nos libertar da mentalidade do espírito de orfandade. E se essa palavra for recebida no teu coração aqui hoje, essa ceia vai ser um divisor de águas para você. Porque se a paternidade não for resolvida, o romper que Deus tem, o romper que Deus pode realizar na vida de uma pessoa, não pode acontecer como Deus deseja. Se a questão da paternidade, da maneira como eu vejo a Deus, como eu ando com Deus, a maneira como eu confio nele, baseado em quê? Se isso não mudar, eu vou sempre ter uma fé, mas até a página 5, e eu não vou conseguir passar dali. A paternidade precisa ser resolvida. A orfandade precisa ser removida do coração das pessoas. E já de algum tempo Deus tem ministrado isso no meu coração, para que nessa ceia nós falássemos sobre isso. Quantas pessoas precisam dessa palavra? Serem livres do espírito de orfandade. Não importa se o seu pai já é falecido, não importa se o seu pai ainda é vivo. Alguma experiência, alguma coisa que causou ausência em você, se isso não for curado, se a liberdade não chegar na sua vida, você, de forma inconsciente, você vai transferir isso para Deus e vai atrapalhar você de confiar nele. Porque mesmo quando você
É exigido de você que confie em Deus em algum momento desafiador, mesmo que você não está nem lembrando do seu pai. Aquilo está impregnado dentro de você, aquilo está te prendendo, precisa ser livre disso. Há uma unção de Deus sendo liberada aqui nessa mesa hoje, para libertar pessoas do espírito de orfandade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí sabe o que acontece? O que eu não tive, eu passo a ter para oferecer às pessoas. A referência de pai que eu não tive, a ausência de pai que eu não tive, a violência de pai que foi contra a minha vida, que me feriu, que me machucou, com palavras, com atitudes, a rejeição de pai, eu fui curado. E agora, tudo que eu não tive, eu recebi do meu Pai Celeste e agora eu tenho para dar. Você pode ter tido um pai frio com você, que nunca abraçou você, que nunca despendeu esse amor sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você vem para Deus, você ganhou um pai. Isso precisa libertar você. O espírito de orfandade precisa bater em retirada, porque agora você tem um pai. E tudo que eu não tive, agora eu tenho para servir as pessoas. Agora você tem para servir os seus filhos, você tem para servir o seu cônjuge, você tem para servir todos aqueles que aproximam de você. Amém? Se uma pessoa não abrir o coração e ela reconhecer de verdade, eu preciso dessa liberdade na minha vida, eu carrego essa orfandade, eu ainda não olho, eu ainda não vejo Deus como Pai, eu não caminho com Ele desse jeito, eu ainda, em algum momento, dependendo do que eu enfrento na minha vida, eu tenho dificuldade de permanecer confiando nele, de depender dele, de descansar nele, como Jesus estava descansado. No meio da tormenta, Jesus dormia, porque ele tinha certeza de que tinha um pai. Leia o Evangelho de João e você vai ver, por muitas vezes, Jesus dizia, eu e o Pai, eu e o Pai. Jesus falava sempre no Pai, porque ele veio para restaurar isso, a paternidade para nós. Se a paternidade, essa mentalidade de orfandade não for removida, você pode receber a melhor palavra, você pode ter um líder que estenda as mãos para você, as duas mãos para você, pega você nos braços, põe você nas costas, que ainda assim vai chegar um momento que você vai pedir para descer, você vai falar, não, eu não quero isso, vai ter dificuldade de confiar. Eu já tive pessoas que aproximou de mim e disse, pastor, o meu marido precisa de um pai, seja um pai para o meu marido. E no meu coração eu decidi, eu vou ser um pai para ele, você. E depois entender que não adianta você querer ser pai espiritual de alguém que ainda não resolveu a questão da mentalidade de orfandade. Pode ter o melhor pai, mas se a orfandade não for removida, não consegue absorver o que esse pai tem para oferecer, para poder servi-lo. Abra sua Bíblia comigo. Quem está feliz com Jesus aí? Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios. Essa palavra não é para você ficar triste, pensando no que te aconteceu. Essa palavra é para você se encher de esperança pelo que está vindo da parte de Deus para a sua vida. Amém? Então é para você, essa palavra não é para você olhar para trás e ter o pesar, ter a tristeza. Essa palavra é para você olhar para frente, cheio de esperança. Está sendo apresentada a minha oportunidade de ser livre de uma orfandade, de receber Deus como meu Pai e viver uma condição diferente. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra realidade na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Na ceia passada a gente falou sobre a restauração dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E foi dado aqui uma direção para que você procurasse o seu pai, levasse um presente para ele, levasse uma oferta para ele e pedisse que ele te abençoasse. Eu quero perguntar para você, um mês depois, você fez a direção que foi te dada? Você obedeceu a direção?
Alguém levantou a mão, outros balançaram a cabeça aí e disseram que sim. Não basta você ser ministrado, você precisa obedecer à direção que é dada a você. Mesmo que você não entenda o que está sendo falado no primeiro momento, obedeça. Tenha o seu coração pronto a obedecer. E isso também tem a ver com paternidade, com a condição de orfandade, dificuldade de obedecer. E é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo e sofrendo dentro das igrejas. Porque não basta apenas ouvir uma boa palavra que direciona você, que muda a sua vida, se você não tiver o coração pronto a obedecer o que foi dito. Seja pronto a obedecer. Isso é uma pessoa que é ensinável. Nós somos procurados por pessoas que fizeram isso. Um rapaz me procurou e disse: pastor, com muita dificuldade eu procurei meu pai. Eu não tenho contato com meu pai, eu não falo com meu pai. É uma coisa muito longe, muito longe. Para você ter uma ideia, esse rapaz chama o pai pelo nome. Foi outra pessoa que criou ele. Mas ele disse, aquela palavra falou muito forte comigo e eu decidi ligar. Meu pai, meio gaguejando, meio assim estranho, fez lá a oração dele por mim. Mas quando eu desliguei o telefone, pastor, eu senti uma leveza que eu nunca senti na minha vida. E desde aquele dia para cá, é assim que eu estou me sentindo. Tirou um peso de mim. Foi livre. Foi livre, porque por pior que seja o pai que alguém teve um dia, por pior que seja a atitude de um pai, sobre ele existe uma autoridade para liberar uma bênção sobre você. Você precisa extrair isso para a sua vida, em nome de Jesus. Você não pode deixar o seu pai partir sem receber o que é seu. Versículo 18, 2 Coríntios capítulo 6, 18. Eu serei para vós um Deus muito mau, um Deus que, se você não andar na linha, eu pego você logo ali. É isso que está dizendo aí, não? Você sabia que não é a dureza na caminhada com Deus que faz as pessoas mudar? Porque eu lembro quando eu converti, tinha pessoas de uma igreja próxima aonde eu congregava, sabe, uma linha muito dura, sabe aquele do cabo esticado assim para arrebentar? E nessa igreja que eles iam, só podia usar saia, não podia usar calça. Mulher não podia, só podia usar saia. E eu fiz amizade com essa família, com o pai e a mãe dessas meninas. Eu chegava na casa deles, elas estavam usando short de coto. Mas como elas acostumaram comigo, eu me tornei praticamente um filho deles. Então elas me tinham como um irmão. Então elas não preocupavam comigo quando eu chegava. Mas quando uma pessoa, principalmente da igreja deles, chegava, sabe o que eles faziam? Corria lá no quarto, corria lá, vestiu, colocava o vestido, ou vestia a saia e o short de coto por baixo. Tinha dia que dava vontade de rir. E eu ficava pensando, o short está lá embaixo, está com o short por baixo, só esperando a visita desagradável, indesejável, ir embora para arrancar aquela saia logo de uma vez. Quantas pessoas que por causa da dureza, da rigidez de uma doutrina, aumentou ainda mais o desejo pelo pecado, ainda mais a curiosidade pelo pecado. E sabe o que aconteceu? O que a serpente fez com Eva? A serpente tentou desconfigurar a paternidade de Deus no coração dela. Porque quando uma pessoa tem, o que produz mudança na vida de uma pessoa, não é a rigidez com que eu trato você na caminhada com Deus. Porque talvez eu digo para você, se coloca de pé, um exemplo, não precisa, se coloca de pé, você fica de pé, mas no seu coração você ficou sentado, você não queria fazer aquilo. Estou de pé aqui, mas no meu coração eu não me levantei. Isso é uma falsa obediência, isso é uma vida enganosa. E quando desconfigura isso, a condição de pai, eu perco a noção, eu perco o sentido do amor de Deus por mim. E é esse amor que Paulo disse que nos constrange a mudar. Quando eu conheço o amor do Pai pela minha vida, esse amor me constrange a mudar. Quanto mais eu conheço o amor do Pai por mim, mais eu começo a observar coisas na minha vida que desagrada a Ele, e eu quero aquilo longe cada vez mais de mim. Eu quero aquilo cada vez mais distância da minha vida.
porque o amor dele me constrange a mudar. A serpente tentou desconfigurar isso na mente de Eva. Quando ela ofereceu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para Eva, sabe o que ela estava dizendo? Em outras palavras, o que ela estava dizendo para Eva? Esse Deus que é pai de vocês, porque na genealogia de Jesus diz que Deus é pai de Adão. Esse Deus que é pai de vocês, ele não é tão bom assim como ele se mostra. Esse Deus que vocês acham que ele é bom para vocês, ele está escondendo alguma coisa de vocês aí. Alguma coisa está sendo escondida. Porque essa árvore aí que ele fala para vocês não comer, é um segredo que Deus está guardando de vocês, para vocês não conhecerem. Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igualzinho a ele. A mentira entrou no coração dela. A mentalidade, a visão de Deus como Pai foi desconfigurada dentro de Eva. E ela foi e comeu do fruto. Adão veio, comeu do fruto, se perdeu. Desde então, presta atenção nisso, desde então, o homem passou a realizar os seus próprios desejos. O homem passou a viver pelos seus próprios desejos e vontades. O homem passou desde então a criar as suas próprias regras. E sabe o que acontece quando isso se torna realidade? O homem passou a ser o seu próprio Deus. Ainda que seja de uma forma inconsciente, o homem passou a ser o seu próprio Deus. Danny Silk diz uma frase assim: a religião tem treinado as pessoas para elas verem a Deus com os olhos, através dos olhos da serpente. Verem a Deus através dos olhos da serpente. Como é que é ver a Deus através dos olhos da serpente? Eu preciso buscar a Deus para que os meus desejos sejam realizados. Eu preciso buscar a Deus, eu posso andar com Deus, mas desde que seja segundo as minhas regras, segundo o meu tradicionalismo, e não segundo o que de verdade Deus diz que tem que ser. E se em algum momento essas regras forem confrontadas, eu já não venho mais. Isso já não serve mais para mim, já começou a me apertar demais. Foi assim que aconteceu. E assim tem acontecido. Porque quando o homem decidiu viver, caminhar independente de Deus, a partir daquele momento o homem começou a viver a orfandade. Basta você ler a história da humanidade, você vai ver. Cada vez mais se degenerando. Cada vez mais se degenerando. E nesse tempo que a gente está vivendo, queridos, engana muito, sabe por quê? Nós nunca vivemos um tempo de tanta tecnologia, de tantas descobertas, de tanto avanço. O que o mundo avançou nos últimos 40 anos, não avançou nos últimos milhares de anos que o mundo existe. Só que tem uma coisa que engana no meio de tudo isso. A gente vê pelo lado de fora tanta coisa aparentemente avançando, tantas coisas aparentemente acontecendo, mas se dentro de nós a paternidade de Deus não for restaurada, a gente se perde no meio de tudo isso. A gente vai se perdendo no meio de tudo isso. A paternidade precisa ser restaurada. Eu preciso olhar para Deus como meu Pai. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 5. Josué era um discípulo de Moisés. E ele foi um bom discípulo. Ele tinha um coração ensinável. Ele permitiu com que Moisés apresentasse a ele um Deus que é Pai. E olha só, olha a instrução que Deus está dando para Josué aqui. Moisés já não era mais vivo, já tinha partido. E olha o que Deus diz aqui. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém
te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso aqui não é conselho de pai? Isso aqui não é atitude de pai com o filho? Não é o pai que encoraja o filho? Não é o pai que empodera o filho? Não é o pai que numa situação difícil ele chega para o filho e fala assim: meu filho, você vai conseguir, você vai chegar do outro lado. Ou alguma vez que você nos procurou para pedir alguma direção, a gente disse para você: olha, conforma, porque agora o barco afundou mesmo, acabou tudo. Isso é coisa de pai. Olha só: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Um dia eu estava em casa, eu estava no quarto escutando a Viviane, estava uma luta com o Vitor. Ele tinha uns 8, 9 anos, na cozinha, estava lá uma luta os dois. O Vitor estava fazendo umas tarefas e não estava dando certo essas tarefinhas que ele estava fazendo. E aí eu decidi, falei: vou lá, vou resolver isso aí. Cheguei lá, ele estava com um bicão desse tamanho. Eu falei: meu filho, o que aconteceu? Ele falou: eu não dou conta de resolver isso aqui, é difícil demais, eu não consigo. Eu peguei o lápis, falei para ele: olha para mim, meu filho, você está vendo isso aqui? Isso aqui é o seu Golias. Esse é o seu Golias hoje. E tem uma força de Deus, tem uma unção de Deus na sua vida para derrubar esse Golias agora, meu filho. Você está ouvindo, meu filho? Você vai derrubar esse Golias agora. Eu entreguei o lápis para ele, ele pegou o lápis assim, ó, sabe? Se fosse maior um pouquinho, acho que ele quebrava o lápis, sabe? Juntou o lápis assim, falei: agora vai. Eu virei as costas, saí quietinho, fui para o quarto, deixei a porta entre meia aberta e estou lá prestando atenção se ele ia continuar falando alguma coisa. Ficou quietinho. Daqui a pouco, para ele ir para o quarto dele nessa casa que a gente morava, ele tinha que passar na frente do meu quarto. Daqui a pouco ele passa lá com o livro debaixo do braço assim, olhando para mim na porta assim. Não precisou falar nada. Como se ele estivesse falando assim: pai, o gigante está no chão. Derrubei o gigante, está no chão. Pai encoraja. Pai mostra que aquilo que você pensa que não tem, Ele te mostra que você tem, está aí dentro de você. A capacidade que você acha que não tem para vencer os desafios, que hoje tem pessoas aqui sendo vencidas por desafios, tem pessoas sendo vencidas pelo seu próprio sentimento. E você veio aqui nessa noite para que o seu Pai Celeste diga a você: tem uma capacidade que eu coloquei dentro de você. Se você entender o que eu te dei, nada, absolutamente nada, vai ser poderoso o suficiente para vencer você. Para vencer você, nada, absolutamente nada. Diga comigo assim: eu tenho um Pai e Ele cuida de mim. Não, mais forte: eu tenho um Pai e Ele cuida de mim. Olha o final do versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Se Deus é um Deus de gerações, então eu posso dizer assim, ó: assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim Deus será com você. Assim Deus será com a sua geração. Assim Deus será com você. E olha o que ele diz no final aqui, ó: nunca te deixarei, jamais, jamais te desampararei. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. A melhor certeza que um cristão pode carregar é a certeza de que eu tenho um Pai que me guarda, um Pai que cuida de mim. Uma vez, a gente começando o ministério, Viviane estava quieta. Quando ela ficava quieta assim, procurava ir aproximando, tentando descobrir o que era. E ela falou assim: meu bem, já faz tanto tempo que a gente não come uma coisa diferente. Porque nessa época lá em casa era assim, ó, era arroz com frango de segunda a sexta, todo dia arroz com frango. Aí quando chegava no sábado e no domingo, era frango com arroz. Aí tinha que mudar um pouco, porque ninguém aguenta comer a mesma comida, né? Tinha que mudar um pouco as coisas. Então, de segunda e sexta era esse prato, e sábado e domingo o prato mudava. Era assim. E aí ela falou: meu bem, faz tempo nós comemos só frango com arroz, não como uma coisa diferente. Eu falei: o que você está com vontade de comer? Ela falou: eu estou com tanta vontade de comer pizza.
Chegou o culto da sexta-feira. Quando termina o culto, um casal chega para nós e fala assim: pastor, vamos sair com a gente quer conversar algumas coisas com vocês. Quando eu paro o carro com ele, uma pizzaria. Eu tenho um pai que cuida de mim. Aquilo que a gente viveu naquele tempo era um processo de Deus na nossa vida, para amadurecer a gente, para nos ensinar algumas coisas, para nos estruturar em outras coisas. A gente entendeu isso. Não é porque Deus era mau, vou fazer vocês comer só isso aqui todo dia. Não, é porque Deus queria ensinar algo para nós. Sexta-feira, pizza. Saí dali feliz, glorificando a Deus. O Senhor cuida de nós. Nós temos um Pai que nos guarda. Atravessamos a balsa no outro dia, fui pregar no Arraial da Ajuda. Termina lá o culto no Arraial da Ajuda. Uma irmã querida, até hoje ela mora lá, chegou até nós e falou assim: pastor, hoje é aniversário do meu marido. Eu queria convidar vocês para comer uma pizza conosco. Você aceita? Eu falei: eu vou perguntar para a Viviane e eu já te dou a resposta. Ficou feliz. Segundo dia, pizza. Fiquei feliz, falei: Deus, mas superabundou já. Que coisa boa. O Senhor nos guarda. Eu não pedi para o Senhor o que eu queria. Só que tem uma coisa: tem um lugar onde você anda com Deus, que até o desejo do seu coração para Deus se torna uma oração respondida. Só o desejo do seu coração, porque você sabe que Ele é seu Pai, você confia que Ele é seu Pai. A gente veio embora do Arraial da Ajuda. No outro dia, domingo, culto em Porto Seguro. Termina o culto, outro casal aproxima de nós, fala: pastor, vamos sair com a gente hoje? Queria tanto convidar vocês para comer uma pizza com a gente. Você aceita comer uma pizza? Falei: eu vou conversar com a Viviane, vou ver se ela quer. 3 dias seguidos. Aí quando chegou na segunda-feira, a gente sentou na mesa para comer um prato diferente, que da semana tinha que mudar, arroz com frango. Sentamos na mesa ali para comer. Falei para ela: você não deu vontade de comer pizza hoje? Ela falou: agora eu quero passar um bom tempo sem comer pizza. 3 dias. Sabe aquela abundância de Deus? Fala, aquele mimo de Deus, de falar assim: ó, você quer? Então toma, é seu, toma, é seu, é abundância. O nosso Deus é abundante. O nosso Deus, Ele move de maneira abundante. Diga comigo assim: eu tenho um Pai. Mais forte: eu tenho um Pai. Um Pai que me guarda. Um Pai que cuida de mim. Quando você crê nisso, você é livre da insegurança. Você é livre do medo. Aquela música: não sou mais escravo do medo, Fernando. Olha essa canção. Quando você confia em Deus como Pai, é assim que a gente canta, ó. Eu não sou mais escravo do medo. Vamos colocar de pé? Vamos cantar esse louvor em pé? Sou filho. Já eu peço para você sentar de novo, mas vamos cantar de pé. Deus. Se você Eu sabe, não cante. sou mais escravo do medo. Nós não temos medo, nós não temos dúvida, nós temos Sou confiança. filho Confiança no Pai. de Deus. Com P maiúsculo. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Não somos. do medo. Não somos. Sou filho de Deus. Você sabe, cante. Eu não sou mais escravo do medo. Não somos. Nós temos um Pai. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.
sentar, pode ficar à vontade. O Luiz que está aí, quem está aí em cima? Coloca para mim aqui, eu queria ler junto com todos aqui. 2 Samuel, capítulo 22. Coloca para nós aqui no telão. Quero ler com você. 2 Samuel, capítulo 22. Segunda Samuel, capítulo 22. Você tem um pai que te guarda. Você tem um pai que cuida de você. Isso. Presta atenção aqui, vamos ler junto aqui. Que talvez pode dar diferença em alguma tradução aí. Eu sinto a gente ler junto aqui, para você absorver cada versículo desse texto. Este é o hino que Davi dedicou e cantou a Deus, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Vamos lá. Diz o cântico de Davi. Presta atenção para você ver a visão que Davi tinha de Deus. A gente vê o Davi vencedor de todas as suas batalhas. A gente vê Davi um grande conquistador de Deus na terra. O rei mais admirado do povo judaico até hoje. Olha a confiança, olha a visão que Davi tinha de Deus. Olha só. Diz o cântico de Davi: o Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Vamos lá, vai até o 8. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo, e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo louvor, ou seja, digno é o Senhor de toda expressão de gratidão. Esse louvor não é cantar. Digno é o Senhor de todo louvor, é digno é o Senhor de toda expressão de gratidão. Eu invoco a Deus. Eu sou salvo dos meus inimigos, e salvo dos inimigos, principalmente os inimigos interiores. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram. Ele estava acabando de vir de uma batalha. E as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença, e seus ouvidos me deram a atenção. Então toda a terra estremeceu. Olha só. Isso não dá a intenção de um pai que vem marchando em direção ao filho? Olha o que diz aí, ó. Numa situação de guerra, de confronto contra um homem que queria a sua cabeça, queria sua morte, chamado Saul, ele clama ao Senhor, e olha o que acontece. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Um pai que ficou bravo porque alguém tocou no seu filho. Um pai que ficou bravo porque alguém tocou no seu filho. Não está escrito aí? Não é isso que nós estamos vendo aí? Olha, Luiz, põe mais para frente um pouco, versículo 29. Esse capítulo é uns 50 versículos, 51 versículos. Não vamos ler tudo, mas 29. Tu, Senhor, conservas, brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas, até os lugares mais escuros dentro de você. Se eu tenho uma visão correta de quem Deus é, Deus acessa esses lugares mais escuros e Ele faz brilhar a luz dele dentro de você. Vamos lá.
Vamos até o 40. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. O que eu não posso fazer pela minha própria capacidade, em Deus eu posso atingir, eu posso alcançar, eu posso realizar. É isso que ele está dizendo. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo, ou seja, para todos aqueles que nele confiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é Deus além do Senhor? Quem é Deus além dele? E quem é volta lá. E quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me veste de poder e faz o meu caminho perfeito. É Ele que aplana o seu caminho. É Ele que pega a condição mais torta e Ele vai endireitando a sua vereda. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas, ou seja, num lugar seguro. Exercita minhas mãos para a batalha, me capacita para a batalha. E fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Vamos lá. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho, para que andando livre, meus tornozelos não tropeçam, não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Você sabe aquela fraqueza que sozinho você já tentou mudar tantas vezes e não conseguiu? Você mudou por um tempo, daqui a pouco aquilo volta e volta mais forte. Em Deus é o lugar dessa mudança. Essa noite é a noite dessa mudança. Alguma coisa que você sabe que você faz, que você pratica, que te faz mal, você não consegue tirar isso da sua vida. Essa é a noite de você receber capacidade de Deus para isso nunca mais fazer parte da sua vida, em nome de Jesus. 40. Deste-me poder para a batalha. Deste-me poder para a batalha. Deste-me poder para a batalha. Por que você vence? Porque nós temos capacidade de vencer e não ser vencido? Porque nós temos um Pai, um Deus que nos dá capacidade, nos empodera para vencermos e não sermos vencidos. Subjugastes os que me traíram e se voltaram contra mim. Coloca mais um, só para ver. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. E aí continua. Em todo o tempo, Davi reconhecendo o Senhor, glorificando a Deus, porque a força dele, o poder dele era reconhecido na vida de Davi. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Os irmãos que vão servir a ceia, pode vir. O pessoal vai passar para servir você. Aí você estende uma das mãos, eles vão colocar o pão na palma da sua mão, e com a outra mão você pega o cálice, tá bom? O pessoal pode vir, pode vir. E na medida que você for pegando, que eles forem distribuindo, você vai sentando, só para a gente ter noção de todos que receberam. Pastor, para quem é essa ceia hoje? Para você que recebeu essa palavra. Eu reconheço Deus como Pai. Eu quero viver essa verdade. Eu quero ter minha fé firmada em um Deus que é Pai. Assim eu quero o meu caminhar com Ele. Eu quero me relacionar com Deus assim. Eu não quero aquela coisa de um Deus distante, que eu falo com Ele, parece que até minha voz ecoa. Deus, 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 Deus. Não. Eu quero um relacionamento de pai para filho e de filho para pai. Essa mesa é para você. Pode ir, pessoal, pode servir.
esclarecer uma coisa. Talvez você pode achar diferente o pão da ceia do que a gente de forma costumeira fazia antes. Esse pão é um pão sem fermento. E qualquer dia desses aqui, de uma forma mais clara, nós vamos explicar sobre isso. Mas a Bíblia, quando ela fala sobre fermento, ela trata o fermento como o pecado. Então, até na maneira como você participa da ceia do Senhor, ensina para você sobre a condição em que você deve viver com Deus. Então, você está comendo aí um pão sem fermento. Amém? Qualquer dia desse nós vamos explicar mais, só para uma questão de tirar dúvida, que alguém pode pensar, mas esse pão está bem diferente do pão que a gente comia antes. É por isso, esse pão aqui é um pão totalmente sem fermento. Que nada distraia você. Em nenhum lugar nós vemos Jesus chamando Deus de Deus.
gente não entende, quando nós não temos uma revelação de Deus como Pai, nós nunca poderemos viver como filho. Por isso sempre Jesus, quando se remetia a Deus, Ele falava o Pai. Ele se referia como Pai. Eu só posso viver uma vida de fato, de verdade, como filho, se eu tiver uma revelação de Deus como Pai. O único lugar onde Jesus chamou Deus de Deus foi quando Ele estava na cruz. E num determinado momento Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem Ele é, você sempre carregará a certeza de que você tem um Pai que te guarda. Nós vamos sempre carregar a certeza de que nós temos um Pai que cuida de nós. Você pode ter tido o melhor pai. Saiba de uma coisa: Ele é muito melhor do que ele. Deus é muito melhor do que essa boa referência que você teve, e graças a Deus por isso. Você pode ter tido o pior pai. Saiba de uma coisa: Deus é maior do que tudo isso. Ele é maior. E Ele está aqui nessa noite se movendo pela pessoa do Espírito Santo, movendo entre nós, expendendo uma unção que liberta do espírito de orfandade. A mente da orfandade está sendo removida nessa hora. O coração de órfão está sendo removido nessa hora. A consciência de independência está sendo removida nessa hora. Agora, restaurada a paternidade de Deus, é uma caminhada de pai para filho e de filho para pai. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E na medida que você quiser, você pode ir participando, você pode comer o seu pão, você pode tomar do seu cálice. O Senhor está movendo nesse lugar. 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 Amadurecer na fé. Prepara o refém. Uma das coisas boas de amadurecer na fé. Continue adorando o Senhor, continue com as suas mãos levantadas, coloque a mão no seu coração, fique à vontade, mas receba o que Deus está liberando nesse ambiente para você. Receba o que está sendo liberado de Deus para você. Uma das coisas boas de amadurecer na fé é que você passa a confiar, você passa a ver a Deus como Pai. O seu relacionamento com Deus se aproxima.
Você deixa de ser apenas uma pessoa próxima de Deus. Você começa a trilhar agora um caminho de intimidade com Deus. Porque é de pai para filho. É de filho para pai. É de pai para filho. É de filho para pai. E você será um daqueles que vão contar sobre um pai que é bom, sobre um Deus que é bom, que você tem o privilégio de chamá-lo de pai. Restauração está acontecendo aqui nessa noite. Você vai contar às pessoas sobre o seu pai. As pessoas vão ver o cuidado do seu pai na sua vida. Porque o seu pai não está morto, o seu pai é vivo. E ele vive eternamente. Você não é órfão de pai, o seu pai está vivo. Você é filho de um pai vivo. O seu pai está vivo. Por isso a ele nós cantamos com certeza. Sim, o Senhor é bom. O meu pai Sim, o Senhor é bom e nós cantaremos. Eu não sei sobre os outros, Cantaremos com confiança. eu sei que o meu pai é Sim, bom. o Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom. Pai é bom, bom. E o meu pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. Cante ao Senhor, E o cante. meu pai é bom. Se você reconhece, o seu pai é E o bom. meu pai Cante e é declare. bom, bom. E o meu pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom, bom. E o meu pai é bom, bom. E o meu pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. E o meu pai é bom. E o meu pai é bom, bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. Ele é bom. Ele é um bom pai. Ele é um pai que cura. Ele é um pai que cura e ele está curando agora mesmo. Dores estão sendo removidas agora em nome de Jesus. Enfermidades estão sendo removidas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o seu pai é um pai que tem saúde para você, tem saúde para o seu corpo. Saúde. O seu pai é um pai que liberta. O seu pai é um pai que traz a liberdade ao seu filho, à sua filha. O Senhor está trazendo liberdade a pessoas aqui nessa hora. Liberdade da parte do Senhor. Liberdade da parte do Senhor. O que te prendia na alma não te prende mais a partir de agora, em nome de Jesus. Você é livre. Ele faz você livre. Livre. Você é livre. Livre porque Ele é bom. Livre porque Ele é bom. Sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Ela está aqui. Ela já está aqui.
Senhor, aplauda o Senhor. Aplauda o seu Pai porque Ele é bom. Aplauda o seu Pai porque Ele é maravilhoso. Ele é extraordinariamente bom. Ele é bom. Ele é bom. Aleluia, aleluia. Lembro de uma experiência que um homem de Deus que eu admiro muito contava quando ele era pequeno. Ele ia passar pelo pasto da fazenda do vizinho e tinha lá muito gado solto. E o pai dele colocava ele nas costas. E quando o pai colocava ele nas costas, ele se sentia como totalmente protegido. Ele olhava para aqueles bois, aquelas vacas, ele dizia: isso aí não pode com meu pai. Imagina, ele não tinha ciência da força que um boi tem. Se um filho tem a capacidade de confiar na condição de um pai, imagina o seu Pai Celeste. Ele é digno de toda confiança. Confie nele. Confie no seu Pai. Todas as vezes que você for falar com Deus, trate com Ele como Pai. Sempre que você for orar, que você tiver no seu dia a dia, que você for conversar com Deus, uma conversa com Deus, chame Ele de Pai. Amém? Chame Ele de Pai. Glória a Deus. Vamos sentar um instantinho. Quero dar aqui só um recado.